Paulo, apóstolo Paulo, ele aguardava na cidade de Atenas para prosseguir viagem. Mas aí quando Paulo para naquela cidade, ele se revolta, o espírito dele se revolta no aspecto de ver tanta idolatria. A idolatria dominava aquela cidade. E aí, quando ele escreve a igreja em Atos, no capítulo 17, a partir do versículo 16, mas aí eu quero falar com você a respeito do versículo 28, ele vai dizer o seguinte, preste bastante atenção. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E como dizia para vocês logo no início, 2020 foi um ano que realmente vai marcar a história da humanidade, pelo menos a minha e creio que a sua também. E no pior do sentido da expressão, porque quando marcamos e deixamos o legado e relembramos de um ano em que foi maravilhoso, mas quando nós relembramos tudo aquilo que passamos, pessoas que se foram, vidas que foram ceifadas no mundo inteiro. No nosso país, especificamente, quando discutimos algumas outras questões, ao invés de nos preocuparmos com a vida, ninguém nunca mais, ou ninguém jamais imaginava que o roteiro de vários filmes seria quase que uma previsão do que nos aguardava naquele ano. Algo invisível e desconhecido parou o mundo. Algo em que até hoje a ciência não conseguiu erradicar de uma forma total. Naquele ano, na sua vida, na minha vida, com certeza nas nossas vidas, o mundo, as grandes potências, países desenvolvidos, subdesenvolvidos, em desenvolvimento, pararam. Países ricos, pobres e miseráveis pararam. Me lembro que o presidente das organizações, de uma organização bancária, uma das maiores do mundo na Espanha, a filha dele disse o seguinte: o meu pai tinha todo o dinheiro do mundo, mas não conseguiu comprar o ar para respirar. Como ele, muitas pessoas, independente de classe social, sofreram esse momento tão difícil. Dinheiro e planos de saúde dos mais diversos, desde o mais simples, o standard, até o ouro, não resolveram o problema. Foram insuficientes para combater aquele vírus e impedir a sua letalidade. Cronogramas, rotinas foram frustrados. Nós tínhamos planejamentos aqui. Eu tinha planejamento, logo pós aniversário, falei, vou dar uma saída, vou viajar, vou fazer, vou acontecer. Não vai a lugar nenhum, fica em casa quietinho. E agradecendo a Deus. Esses planos, essas rotinas foram abandonados e foram alterados. Confiar em nós, confiar em nosso potencial, pensar positivo, sabe aquelas frases de impacto? Nada serviram nesse momento. Com todo o respeito aos coaches e outras coisas mais, não resolveram. Os médicos, os melhores infectologistas do mundo se reuniam em videoconferência e não conseguiam chegar a uma conclusão. Com certeza, você também ficou marcado, ou melhor, ficou marcado na sua vida esse período. Tudo foi em vão. Um mundo que evolui na ciência, um mundo que evolui com as armas, um mundo que evolui no aspecto de tecnologia a qualquer momento,
o mundo em que vai levar no foguete aqueles que têm uma condição privilegiada financeira para passear próximo da Lua. O mundo não conseguiu parar aquele vírus. E uma das coisas da pandemia que nos faz enxergar, ou melhor, preste bastante atenção, não que isso já não fosse evidente, mas nós não conseguimos perceber algo tão óbvio, mas a pandemia nos trouxe à mente que nós não temos o controle da vida, e nunca tivemos, e nunca vamos ter. Vou repetir. A pandemia nos fez relembrar que nós não temos o controle da vida. Não importa a sua religião, o seu credo, a sua profissão, a sua condição socioeconômica, você não tem o controle da sua vida. Você pode ter o controle financeiro, o controle ali dos seus filhos, eu estou falando o controle de vida, vida ou morte. O tempo da sua vida, se você vai acrescentar. Talvez os fios de cabelo, que eu e o Alexandre temos poucos, talvez seja mais fácil. Mas você que tem muito, quero só dizer para você, você não tem controle nem sobre eles. É interessante que as pessoas que têm algum tipo de doença, aquelas mais graves, um dos sintomas, e aí quando você faz quimioterapia, radioterapia, qual é? Você perde os seus cabelos. Não podemos determinar nem sobre um fio da nossa cabeça, mas insistimos sempre em assumir o volante, em assumir o controle. Dizemos que assumimos o controle, sentamos no banco das decisões, achamos que podemos todas as coisas pela condição acadêmica ou socioeconômica, ou ainda usamos o texto sob pretexto de Filipenses capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí a gente acha que pode todas as coisas, mas esquece que só podemos se fizermos a vontade daquele que nos fortalece. Nós não entendemos muitas vezes que querer estar no controle das decisões nos leva a dificuldades, e o mundo conheceu isso num passado muito recente. E todo mês de março, duas coisas que eu jamais vou esquecer. Nesse mês, que é muito especial para mim, eu sempre conto o testemunho de vida de como eu fui chamado para o ministério. Uma vez por ano a igreja ouve sobre isso. E eu sempre vou falar sobre março de 2020. Nós não conseguíamos entender ou pensar, e parecia que tudo estava caminhando sob controle nosso, inclusive nós cristãos, nós evangélicos, que muitas vezes achamos que pelo até o conhecimento e o aprofundamento do conhecimento das Escrituras, somos autossuficientes ao invés de sermos autossuficientes. E aí nós, todo mundo em casa, quietinho para sair na foto, os pastores correndo de um lado para o outro, para as suas igrejas, como nós iríamos chegar até a sua casa, como cuidaríamos das ovelhas, como visitaríamos hospitais. Eu lembro que eu fui tentar visitar uma pessoa conhecida, um pastor, que inclusive partiu durante a pandemia, o pastor Júlio, que visitasse, não podia nem passar perto do hospital. Eu parei o carro, pastor, não tem condições, pode prosseguir, mas eu preciso visitar. Não vai visitar, não pode. É para o seu bem. Me lembro que a minha mãe falava, você não saia, você não vai visitar ninguém, você não vai para a igreja. Olha meus netos, cuidado. Quantas vezes você ouviu isso? E aí as pessoas, e todos nós ficamos em casa. Mas aí, nesse momento, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, aí nós lembramos, que como não temos controle da nossa vida, recorremos ao Todo-Poderoso. Nunca se reuniu tanto as famílias para orar. Me lembro muito bem que a primeira ceia que ministramos nesse período, as pessoas preparavam as suas mesas em casa, tiravam fotos e colocavam no grupo da igreja.
E eu me lembro que a primeira ceia eu ministrei na minha casa também, com a minha família, e fiz a transmissão. Nós aqui, e olha que muito está aqui, como Deus sabe de todas as coisas. Alguns meses antes, todos vocês sabem, exatamente, foi em março, no mês de janeiro, nós resolvemos mudar tudo aqui. Uma vez por ano nós fazemos isso, você que nos acompanha, todas essas cadeiras confortáveis, elas são removidas. E há uma limpeza geral na igreja, mudança, e aí nós fomos lá para cima. Eu falo, precisa comprar uns cabos, uns microfones, aí saímos daqui para ir numa região específica que só vende isso. Chegando lá, foi nos oferecido um novo equipamento, lembra? Aí pastor, eu estava comigo, diretor de patrimônio, aquela mesa digital. Para que vai mexer em mesa? E aí o vendedor insistiu, a gente falou, sentou para ouvir. E não me pergunte por quê, porque a mesa aqui está ótima, mesa de som. De lá nós ligamos, vamos levar a mesa. Como vamos levar? Vocês estão trazendo uma mesa? Vamos. Aí nós trouxemos e colocamos aí. 2 meses depois, se nós não tivéssemos ela, não chegaria na sua casa como estou chegando hoje. Vai explicar isso? Não tem explicação. É para fazer e pronto. E aí nós começamos então a interagir com todos os membros através do vídeo. Como foi difícil. Por quê? Porque não temos controle sobre as nossas vidas. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos capítulo 17, versículo 28, grave esse texto. E aí nós sempre recorremos ao Pai depois de achar que temos controle sobre todas as coisas. E depois, me permitam a expressão chula, mas bem popular e brasileira, depois de quebrar a cara, quando nos deparamos com o abismo e estamos no controle da direção, nós reconhecemos a nossa incapacidade de ocupar o lugar em que estamos, e aí nós pedimos, Pai, me socorre. As famílias se reuniam em volta da mesa na ceia e eu via pessoas chorando, pessoas clamando, pessoas dependendo totalmente do Senhor, porque naquele momento não havia o que fazer. E aí nós começamos a pensar, não há vida fora dele. Não há vida em abundância e não há vida sem Deus. Nós até que tentamos, confesso que eu também, como você, tento muitas vezes. Mas na verdade, é que se Deus retirasse a sua graça da nossa vida nos dias de hoje, ou hoje, agora, todos nós morreríamos. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e são elas que nos sustentam. A graça do Senhor é suficiente. A graça do Senhor nos basta para passar esses momentos e estarmos aqui 4 anos depois, olhando para vocês e vocês olhando para mim e você em casa, sabendo que até aqui nos ajudou o Senhor. Nós precisamos entender que Deus não desampara o seu povo. Reconhecer o lugar que só pode ser ocupado pelo Todo-Poderoso. Reconhecer que quando nós participamos dessa mesa hoje, presencial, nós estamos aqui, porque Deus nos guardou desde a pandemia até aqui. Para não dizer de outras situações que já passamos, mas falando de uma forma geral, globalizada, do mundo. Você já pensou em todas essas coisas? Você já pensou em reconhecer o lugar que só pode ser ocupado por Deus nas nossas vidas, independente da sua religião? Não falo de religião, estou falando do Senhor. Você consegue entender que quando nós nos rendemos ao Deus vivo, quando nós reconhecemos o poder soberano do Deus vivo, quando nós nos entregamos ao Deus vivo, com todas as falhas e limitações, com todas as dificuldades que nós temos, Ele continua sendo um Pai amoroso, dono da sabedoria, que pode nos encher de discernimento, mas que precisamos tomar essa decisão. E essa decisão precisa até ser diária pelas lutas que enfrentamos.
quando o Senhor toma o seu lugar. Nós temos uma música que fala sobre isso. E reina sobre a minha vida, reina sobre a sua vida. Aí nós podemos compartilhar também sobre a vitória. Podemos compartilhar, por exemplo, do texto de Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Já pensou nisso? Quer mais? Romanos capítulo 8, versículos 37 e 38. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glórias a Deus por isso. Por isso que nada vai nos separar quando nós estamos alicerçados em Cristo. Não há endemia, pandemia, catástrofe, final do mundo. Não, a volta de Cristo deve ser considerada como um evento que nós aguardamos. Nós estamos aqui esperançosos da volta de Cristo. E a cada dia que eu vejo o noticiário, eu gostaria que ele voltasse mais rápido ainda. Quando eu vejo pessoas tirando a vida de outros por causa de um tênis, por causa de um celular, pessoas se matando no trânsito porque houve um acidente de trânsito, pessoas embriagadas e armadas atirando para tudo quanto é lado, crime organizado se fortalecendo, a justiça dificultando o trabalho, muitas vezes, daqueles que têm a incumbência de não deixar que isso aconteça. Um mundo em que não esperamos e não almejamos, não visualizamos algo diferente. E a cada problema, a cada gripe, a cada coisa que ouvimos no mundo afora, ficamos preocupados em 2020. Quando na realidade o que nós deveríamos fazer é exatamente o contrário. Ao menor sinal de dificuldade, nós deveríamos entender que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus. Esse é o meu desejo, a minha oração nessa noite. Que a gente possa realmente entender que nós não temos o controle e não podemos determinar nada. Por isso que é muito perigoso essas orações. Eu determino. Eu fico muito triste é que geralmente as pessoas não determinam nem na casa dele, determinam o que quer determinar para o Senhor. Eu não determino, eu peço, e o Senhor me atende conforme a sua soberana vontade. Sim, não e aguarde. É não, é não. Esses dias, andando no shopping com meu neto, o pai com uma criança passou em frente a uma loja, e a criança queria lá um brinquedo, alguma coisa, e ele não comprou. Meu Deus do céu. Vieram os seguranças do shopping, porque o escândalo foi demais. Parecia que aquela criança estava sendo agredida. As crianças hoje já são educadas desde pequenininho, não sabem ouvir não. E eu diria que muitos cristãos antigos também não sabem ouvir não. Não sabem ouvir não, por isso que querem determinar. Quando Deus fala não, é o melhor para a sua vida, fica tranquilo. Por que Deus tem que responder sempre sim? Onde está escrito isso? Eu vejo algumas pregações que eu fico preocupado. Como? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Tudo é dele, para ele e por ele. Fomos criados por ele. Como é que queremos determinar para o Criador? Tem um jargão militar que diz o seguinte: inverteu, a mortadela está cortando a máquina. Talvez seja o caso, né? A criatura quer determinar para o Criador.
Meus queridos amigos, irmãos em Cristo, quando nós vamos participar dessa mesa, gostaria de convidar você a relembrar tudo que você tem passado até aqui. Por que você está aqui hoje à noite? Qual é o privilégio de iniciarmos essa semana aqui na casa do Senhor? Valorize, ame ao Senhor. Deixe um pouco a religiosidade, a religião, a sua decisão de igreja. Esquece isso agora. Vamos amar ao Senhor. Vamos viver de acordo com a vontade do Senhor, mesmo com as nossas limitações. Ame mais, compartilhe mais. Se dedique mais. Conheça mais o Deus Todo-Poderoso, através da intimidade, através da oração, através da dedicação. Iniciamos aqui um curso de liderança que fala sobre a Bíblia, claro, liderança baseada nas Sagradas Escrituras. E terça-feira passada, aula todas as terças, eu vi aqui o pessoal, muitos alunos, aquela vontade de aprender. Isso é maravilhoso, mas não pode ficar só na esfera acadêmica. Nós precisamos colocar em prática. Falamos quarta-feira no podcast aqui, por que a denominação batista até então era a denominação conhecida como aqueles que conhecem a palavra, os que mais conhecem a palavra. Mas não basta conhecer a palavra, tem que aplicar a palavra. A igreja da palavra e do poder, Doug Bunny, você fala no seu livro. Eu preciso conciliar. Se eu sei que nele vivemos e nos movemos e existimos, aonde eu vou procurar solução para os meus problemas? Como eu vou querer sentar no banco e pilotar a minha vida, se eu não tenho controle sobre ela? Precisamos rever esses conceitos. Com essa visão eu convido você, nessa noite, a pensar. Eu convido você nessa noite a caminhar junto comigo, fazendo a seguinte oração. Feche seus olhos. Ore comigo. Pai, toma o teu lugar e reina sobre a minha vida. Porque é com essa oração e somente com ela que nós poderemos vencer o ego, vencer a nossa carne, controlar aquilo que nunca conseguimos controlar antes. Entender que nós precisamos do Senhor. Aprender a descansar nos braços do Senhor. Aquele que nunca nos deixou. Que possamos sonhar coisas lindas, mas que todos esses sonhos partam da vontade soberana de Deus para a minha vida e a sua vida. Lembrando que a vontade soberana de Deus é perfeita, boa e agradável para cada um de nós. Ore silenciosamente. Faça uma reflexão do que aprendemos com a pandemia e pós-pandemia. Qual é o seu propósito de vida? Se você acha que tem controle, você acha que está na direção, cuidado, a qualquer momento nós podemos enfrentar outros obstáculos, outras pandemias, outras turbulências, outras tempestades, outros desertos. Se você está enfrentando desertos, dificuldades e lutas nesse tempo, eu gostaria de convidar você a nessa noite, mais uma vez, ser lembrado daquilo que aconteceu há 4 anos atrás e ser lembrado de que
o Senhor esteve, está e continuará no controle em todas as coisas. Deus seja louvado nessa noite. Que Ele possa nos dar oportunidade, ou oportunidades, de rever. Inclusive essa oportunidade de rever o nosso conceito e a nossa posição. Porque muitos, e alguns, e outros tantos, aproveitaram esse período para descobrir que parece que é melhor estar à distância do que estar presente. E isso tem levado muitos ao esfriamento, ao desânimo, tem levado muitos a deixar a fé de lado. Mas eu gostaria de estimular todos vocês nessa noite. Só o Senhor está no controle. É só confiar nele. E Ele com certeza vai cuidar e vai dar o melhor para as nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Crê mesmo? Glórias a Deus por isso. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida, a sua família. E que a igreja de Cristo possa estar preparada, porque ainda enfrentaremos lutas até a volta dele. Mas em todas essas coisas, somos? Não ouvi, em todas essas coisas somos? Por aquele que nos amou. Louvado seja Deus. Que Ele nos abençoe.